Boa noite, gente. Tudo bem? Mais um dia de luta. Gravar esse vídeo aqui, deixar esse depoimento. Espero poder ajudar. É o intuito aqui das minhas lives. A propósito, hoje está sendo um dia de luta, né? Mais um dos dias de luta. Só que eu estou ansioso, um pouco ansioso. Não chega a ser uma crise aguda, graças a Deus, estou aqui tentando respirar direitinho, controlando meus pensamentos, pedindo a Deus para me dar paz, sabe? E os vídeos me ajudam que, como eu já disse em outras oportunidades, essas lives que eu faço servem como uma espécie de terapia. É como se eu estivesse lá com meu psicólogo, meu psiquiatra, só que do outro lado da tela estão vocês. E eu agradeço muito, muito pela vida de cada um. Oro a Deus que Deus proteja vocês nesses dias difíceis, né, que a gente está vivendo. E é um misto de emoções e hoje eu trabalhei bastante, foi um dia bacana, né, de trabalho, mas não é fácil segurar esse sentimento, né, de ansiedade. A ansiedade é muito ruim. A gente fica tentando controlar os pensamentos, né, e para ela não se tornar física, mas não é fácil. Meu filho está lá na zona rural, na casa do meu sogro. A minha esposa está me acompanhando aqui, sou muito grato por ela. Ela também tem sofrido um pouquinho, até ela que é super forte. Oi, Nilda, boa noite. Minha esposa ela é super forte, mas ela tem tido crises também. E a gente tem se dado as mãos e lutado, né? Ela sabe e me apoia nessa força que eu dou para as pessoas que estão sofrendo, né? Com a depressão, com a ansiedade. E eu sempre digo a vocês que vocês não estão só. Quando eu faço uma live que eu estou bem, que eu estou mais equilibrado emocionalmente, eu faço de tudo para dar força para vocês. E hoje eu trabalhei, eu estava indo para a casa de um cliente e eu senti minhas mãos gelando e meus pés. Eu estava de moto, até achei que fosse o frio, mas não era, não era a crise, né? E aí eu tive que ter muita força de vontade para eu não voltar para casa e eu ter que concluir a minha agenda de serviços. Fui na casa do cliente, fiz o serviço, graças a Deus. Meus clientes eu costumo dizer que são mais do que clientes, são amigos, né? Outra volta, um grande abraço, meu irmão. Meus sinceros sentimentos pelo seu pai, meu grande amigo. Me recebeu em São Paulo quando eu estive lá. Morei com vocês, eu acompanhei aí, estou acompanhando. Seja forte, cara. Eu chorando aqui é difícil até, né, eu pedir para você ser forte. Temos nossas lutas e, cara, essa pandemia ela tá destroçando as mentes mais fortes, as mentes mais blindadas, elas estão sendo minadas. Eu tenho acompanhado pessoas que a gente julga, né, que é muito forte emocionalmente, a pessoa bem equilibrada espiritualmente, e eu tô vendo muitas pessoas caindo, né, se ajoelhando e não suportando. Eu venho nessa luta há muito tempo e agora faço coro, né, às vozes de muitas pessoas que têm sofrido.
Eu agradeço a todos vocês que me dão a palavra de apoio, de força. E é isso. Travolta, seja forte. Ô nego, seja forte. Sami, meu amigo. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para a Selma, para Sérgio, para sua mãe, para todo mundo, Simone. Deus abençoe e console o coração de vocês. Eu posso imaginar a dor que você está passando, uma vez que eu perdi minha mãe também, sofro até hoje. Agora, o curioso, assim, a depressão mesmo, cara, que todo mundo sabe que eu travo uma luta há anos contra essa doença maldita, ela tem, sabe, tá até legal ultimamente. Legal que eu falo assim, eu tô medicado, tô indo. Só que eu não tô conseguindo lidar com as crises de ansiedade, bicho. Tá me destruindo. Eu todo dia que é um final de tarde é um terror, vocês não têm noção. A hora que eu vejo o sol se pôr, o pânico, cara, o terror que é pra gente, pra quem sofre de ansiedade, à noite é muito terrível. Durante o dia a gente tem as crises, só que ela oscila, sabe? As crises, ela dá uma oscilada durante o dia. Eu estudo muito sobre isso, até a luz do sol influencia, né? Eu tenho procurado fazer coisas para distrair a mente e tal, ficar na zona rural, andar de bicicleta. Aí quando venho para Tremedal, e principalmente à noite aqui eu posso chorar mais tranquilo, estou aqui, minha esposa está ali no quarto, mas quando meu filho está perto é ruim demais, que eu tenho que ser forte para meu filho, ele não entende muita coisa ainda, é muito novo, às vezes ele me abraça e pede para eu ficar bem, que ele não gosta de me ver chorar. Afinal, um cara de quase 1,90 m, 100 quilos, chorando não é. Talvez não seja muito comum, cara. Mas eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. É a única cara que eu tenho. Eu sou fraco, sou dependente de Deus. Eu sempre falo, eu sou fascinado com amor, fascinado com perdão, com a misericórdia, porque eu sou um errante. Hoje à tarde, em uma das visitas, eu saí para trabalhar e era uma distância razoável, né? E eu costumo meditar. E aí eu agradeci Deus muito pelo zelo e a proteção que Ele tem com a minha pessoa, com a minha família, com os meus amigos. Eu sou muito grato a Deus. E as crises de ansiedade têm me deixado, assim, eu penso muito nesse lance de morte, sabe? Penso muito, vem muito à cabeça, né? É o filho que dá força realmente, nego. Tem que pensar neles, né? Eu luto, principalmente a luta que eu travo contra a depressão é em nome da minha fé em Deus, em Jesus Cristo. E eu sei que é uma missão minha libertar e ajudar outras pessoas, né, através do testemunho de luta que eu tenho, de enfrentamento da doença. Mas também para o meu filho, né? Eu não quero que meu filho me veja como um derrotado, como alguém que se entregou e se suicidou, se matou por causa da doença. Mas ela é cruel, nego. Nego, é terrível. Você que está passando um momento de dor, de luto, cara, joelho no chão, né? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele acalma, Ele acalenta. E os amigos, sabe? Pensamento positivo, sabe? Isso vai ajudar muito. Essas redes que eu tenho aqui me ajudam muito. Tem mudado na minha vida as redes sociais, né? Através das pessoas que me acompanham, que são os meus amigos, né? Não são apenas seguidores, são amigos. Tem aí meu número de telefone, eles entram em contato comigo e a gente conversa. E você tem meu telefone, nego, você pode me chamar aí, meu irmão, que a gente conversa. Eu sei que a dor da perca de um pai é terrível. Eu imagino que a dor, cara, da minha mãe tem 15 anos e eu sofro como se fosse ontem. Quem perdeu um ente querido sabe a dor que é. Dalton, um grande abraço, Dalton. A gente tem que se dar as mãos, né? É um momento da gente se ajudar. Não tem hora para acabar essa live aqui, porque na medida que eu estou conversando com vocês aqui, eu vou recuperando a minha respiração.
E é uma terapia, como eu disse, eu preciso falar. E essa semana eu estava conversando com a minha esposa, eu fico sempre fazendo auto-observação para mim saber como lidar, né? Quando é depressão, quando é ansiedade. Quando é depressão, quando é ansiedade. E quando é depressão, eu fico mais isolado. Eu fico bastante emotivo e às vezes nervoso. Popinha, e aí, meu irmão? Um abraço, Popa. E essas crises eu lido bem com ela. E a crise de ansiedade eu fico mais, sabe, para cima e para baixo, inquieto. O pensamento, eu sempre repito isso, o pensamento acelerado, parece que eu vou enlouquecer, parece que vai explodir. Eu sinto um aperto no peito e no abdômen, uma pressão esquisita, sabe? Eu acho que por isso que começa a ficar com falta de ar. Então é ruim demais, cara, é um negócio esquisito pra cacete. Agora mesmo eu me mediquei bastante ali, bastante assim, na dose, né, mas uma dose mais elevada. E isso aqui eu gostaria de falar para as pessoas que têm preconceito ou receio de se medicar, né, claro, com acompanhamento. O medicamento ajuda muito para a gente fazer esse tratamento. Vocês devem sim fazer o tratamento. Eu tomei ali o carbonato de lítio, a minha quetiapina acabou hoje, amanhã eu vou pegar, que é uma substância que eu tomo pesada, e o famoso Rivotril, né, que é um tarjão preta daquela. E aí eu tomei ali várias gotas, cara, várias, eu tomei várias gotas ali, e ele demora um pouco de fazer o efeito, mas é mais rápido do que o comprimido. Então provavelmente daqui a pouco eu vou estar bem dopado e em nome de Jesus eu vou conseguir apagar, dormir, formatar a minha mente para amanhã eu acordar e trabalhar e seguir a vida. Cara, essa pandemia, bicho, eu não sei o que dizer não. Tá tirando o chão de todo mundo. Gente, tá tendo muitos comentários e eu agradeço e eu vou ler todos eles e vou responder, viu? Depois. Eu não vou ir respondendo agora para eu não perder o meu raciocínio. Essa semana, gente, eu estava vendo que a Organização Mundial de Saúde, eu acho que é a segunda vez que eu estou falando isso aqui, me chamou muita atenção. Ela falou, e isso serve para a gente ficar alerta, né? Com os nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, que vai e já está sendo percebida uma onda, uma massa de pessoas com problema de psicológicos, de ordem psicológica, como nunca visto antes na história da humanidade. Vocês têm noção do que é isso? Cara, é assustador. Claro que, assim, eu não vou ficar assustado com isso porque eu vivo isso. Eu estou tentando alertar vocês justamente por eu viver dentro do epicentro do problema, lidar com isso há muitos anos, com terapias, com medicamentos, com crises, sabe? E eu imaginar que pessoas que antes saudáveis, depois de dias e dias de confinamento, né, muitos perderam emprego, outros perderam empresas, empreendimentos, investimentos. Essas pessoas elas não estão resistindo, elas não estão segurando a barra. Vocês têm noção do que é isso, do desastre que é isso, a curto, médio e longo prazo? É assustador. Muitas pessoas, o meu maior temor é a questão. Gente, eu espero que não tenha criança assistindo, tomara que não. É a questão do suicídio. O suicídio ele tem aumentado. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão perceber que está crescendo de forma assustadora o número de suicídios. As pessoas não estão sabendo lidar, as pessoas têm medo, têm preconceito, sabe? De falar sobre a ansiedade, tem medo, vergonha de falar sobre depressão, sabe? De ser rotulado, né? E por isso que eu não, cara, assim, minha vida está aí o tempo todo, já há anos que eu venho fazendo esse trabalho, né? Das minhas palestras e agora nas redes sociais, que eu me considero um indivíduo normal, acometido por problemas que fogem ao meu controle. Não é minha culpa ter depressão e muito menos ansiedade. Aconteceu, sabe? Isso não me torna nem melhor e nem pior do que ninguém, sabe?
Eu posso continuar sendo um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom irmão, um bom cristão, sabe? Inclusive, essa questão do cristão é bem importante a gente frisar, que muita gente acha que um cristão não pode ser acometido por depressão ou ansiedade. É aí que vocês se enganam. Justamente pessoas que estão envolvidos com essa questão espiritual, essa busca, essa inquietação, sabe, de se encontrar no universo, é aí que acaba, às vezes, brotando problemas de desordem mental, né? Então seria muito comum, e eu não ficaria surpreso, de ver um número grande de pastores, padres, rabinos, pai de santos, espíritas, não sei, desenvolvendo problemas de ordem psicológicas. Então não acho nenhuma aberração, que às vezes, pô, mas não disse que é pastor e cadê a fé? Não, gente, não funciona assim, sabe? Você não pode usar a sua fé, a fé que você tem é a sua relação com Deus, de gratidão, né? E isso, mais uma vez, coloca a gente de frente para uma questão que muita gente não se atenta, né? Às vezes a gente só fica pedindo, a gente tem que ter espírito de gratidão, sempre agradecer, né? E não ficar pedindo as coisas para Deus. Agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus, ainda que você esteja igual, eu sempre agradeço, eu estou passando por isso aqui, eu choro, né? Me emociono, mas eu louvo a Deus, cara. Eu tenho uma esposa maravilhosa que me apoia, que está do meu lado, eu tenho um filho extraordinário, eu tenho amigos, eu tenho vocês que são ser humanos, sabe, ímpar, sabe, não tem como falar. Então, só me resta agradecer e pegar a minha cruz e carregar. E hoje eu aprendi que além de carregar a minha cruz, ser grato a Deus, né, não murmurar, não lamentar, eu tenho que dividir o fardo dos meus amigos e dos meus irmãos. Eu tenho que ver quem é que está sofrendo, quem é que está precisando de ajuda, e eu ir lá e pegar a cruz dele e carregar junto com ele. Por isso que eu estou aqui. Se você está me vendo agora, você tem um problema, eu não sei de que ordem é o seu problema, o que está afligindo o seu coração. Eu não sei o que está perturbando a sua mente. Eu só quero dizer para você que você pode contar comigo, sabe? Eu vou resolver seu problema? Talvez não, mas eu vou ajudar você a caminhar, né, com o problema, pelo menos para atenuar a dor, para melhorar um pouquinho, sabe, para dar uma esperança. Me alegra muito estar vivo e poder dar esperança para as pessoas. Ainda hoje, eu estava... Te amo, Tânia, minha prima. Ainda hoje eu estava na casa de uma das clientes, né, que eu fui em vários casos hoje, aí eu estava na casa de uma cliente e eu tive a oportunidade de rapidamente falar um pouco da minha história, né, para ela, conversando enquanto eu mexia no equipamento lá. Aí ela perguntou sobre quantos irmãos eu tinha. Aí eu falei que eu tive 8 irmãos, eu sou o número 6, só que vivo só tem Ileus e eu. Ileus é meu irmão, é o tecladista que todo mundo conhece. Então, o meu pai, ele foi casado 3 vezes. Vou aproveitar e contar essa pequena história para vocês aqui. E isso está me ajudando porque o tempo vai passando e eu vou, sabe, deixando a ansiedade aqui de lado. Então, meu pai, com a primeira esposa, ele teve 4 filhos. Então, eram 4 irmãos que eu tive, né? E aí morreu 2 mais novos, talvez 1 ano, 2 anos de idade. E quando a minha mãe casou com meu pai, ele ainda tinha minha irmã com 7, 8 anos, e o meu irmão, que estava com uns 10 anos mais ou menos, mais velho. Aí, algum tempo depois, a minha irmãzinha morreu, e aí o meu irmão não resistiu. Naquela época eles falavam que era de nervoso, morreu de nervoso, sabe? Hoje eu já sei do que meu irmãozinho de 10 anos morreu naquela época, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas morreu de nervoso. Ele era nervoso, impaciente, mordia os botões da camisa. Eu ouvi essa história a minha vida toda. Então, ele morreu de tristeza. O meu irmão de 10 anos morreu de tristeza. A minha irmã de 7 também simplesmente morreu. Então, os 4 primeiros irmãos meus tinham morrido. A minha mãe teve um filho chamado Joaquim, que é o meu irmão
legítimo, né, pai e mãe. E quando Joaquim tinha 1 ano de idade, ele veio a falecer também. Então meu pai já estava, né, desistindo. O quinto filho já tinha ido embora, né, com 1 ano, já tinha pegado amor. E os outros que era com 2, 3, 7, 10 anos. Então a história é bem pesada. Então eles resolveram mais uma vez tentar um filho, né? 5 já tinha ido, meu pai tentou o 6º filho. E é este que vos fala. E aí, quando eu nasci, não foi fácil, né? E com 1 ano de idade, chegou minha vez. E segundo meu pai e a minha mãe, sem muita esperança que eu sobrevivesse, né? Eles colocavam velas na minha mão. Eu morria e voltava. Eu fechava os olhos e voltava. Naquela época eu era subnutrido, né? Não desenvolvi e não mamava, né? O leite materno. Hoje eu sou pai, eu posso imaginar a dor do meu pai e a da minha mãe. A da minha mãe tinha perdido 1, do meu pai tinha perdido 5. E eles colocavam a vela na minha mão. Eu morria e voltava. Eu morria e voltava de novo, eu insistia. Eu sou sempre teimoso. Essa experiência de vida que eu insisti em viver, eu insisti em ter essa experiência e louvo a Deus pela luz do sol, pela brisa no rosto, pelo cheiro das águas. Eu agradeço a Deus pela relação com as pessoas, com vocês. Eu sou muito grato por tudo. E eu insisti em viver e sobrevivi isso com 1 ano de idade. Colocaram vela na minha mão por várias vezes e eu insisti em permanecer vivo. Dizem que eu não me alimentava bem, aí me deram um tal do mingau de puba, que por sinal hoje eu odeio coisa de puba, sabe? E eu acabei escapando. E aquele menininho que era subnutrido, subdesenvolvido, Deus, por algum motivo que só Ele sabe, inclusive agora vocês me assistindo e as pessoas que posteriormente verão esse vídeo, vão começar a reparar e procurar o propósito da vida, porque há um propósito para a vida. Vocês estão aí vivos, vocês que estão me vendo agora e que me verão depois, vocês não são um acaso do universo, vocês não são um acidente, vocês são preciosos, vocês são joias raras de Deus, vocês foram projetados com perfeição, vocês foram esperados, desejados, sabe? Pensaram no cabelinho de vocês, na roupinha de vocês, no banho, de tudo, cada um de vocês que está me vendo. Cada um de vocês tem a sua história especial, assim como a minha. E dando seguimento à minha história meio pesada, logo depois de 7, 8 anos, os meus pais se separaram e foi mais um baque para mim. Baque esse não superado até hoje, né? E eu fui para o mundo, né, com a minha mãe e sempre que dava eu via o meu pai. E eu sempre pedia para Deus, Deus, porque todo mundo tem um irmão e eu não posso ter. Foi tirado de mim todos os irmãozinhos, né? Meus 5 irmãos foi embora. Eu brigava com Deus direto, brigava com Deus, que eu queria um irmão. E um dia, meu pai, já com essa atual esposa, ela ficou grávida e eu sabia que Deus ia me dar um irmão. E foi quando veio meu irmão, Ileu. E eu, até hoje, eu oro todo dia
para Deus não levar meu irmão. Eu estou desabafando aqui com vocês a primeira vez, nem o meu irmão sabe, nem a minha esposa, nem o meu filho. Um dos grandes medos da minha vida sempre foi perder o meu irmão. Eu tinha perdido 5, eu não podia perder mais. E eu orava todo dia por Ileus, eu oro até hoje para o meu irmão Ileus, para Deus guardar ele, que era o meu sonho. Ele sabe, ele diz, segundo ele, palavras dele, ele me tem como um pai. Nós temos 10 anos de diferença. Nós nunca brigamos, cara. Você que tem um irmão, não perca tempo brigando com seu irmão. Como é precioso ter um irmão de sangue. Como é precioso. Eu amo meu irmão, cara. Eu dou a minha vida pelo meu irmão. Ele hoje é um grande homem, um grande profissional que nos dá orgulho, não só a mim, a toda a família, inclusive todos os amigos da nossa região, todo mundo conhece, né, como um grande tecladista, Ileus Brandão, tecladista de Robéria ali. Para mim, cara, ele é tudo, sabe? No aniversário dele eu falei, prestei essa pequena homenagem para ele e falei, né, de o quanto ele é importante, me dá força, sabe? Quando eu fico perto dele, eu fico bem. Às vezes eu estou muito mal. E uma das pessoas que eu falo, meu filho Natan e o meu irmão Ileus, eles me dão muita força. Só de estar perto deles, eu me sinto bem, sabe? Com esses problemas todos que eu tenho. E eu sempre pedindo para Deus, Deus, não leva meu irmão, por favor, não leva meu irmão. E Deus tem segurado Ileus até hoje. A gente respeita as pessoas que bebem, que fumam, todo mundo que tem a sua forma de curtir. Muitas pessoas perguntam por que Ileus e eu, a gente não fuma, a gente não bebe bebida alcoólica, nunca viu a gente brigando, sair na porrada com ninguém. É porque a gente já perdeu demais, nós perdemos muitas coisas, né, irmãos? E a gente acha a vida muito preciosa para a gente brigar com alguém, para a gente, até mesmo a forma de curtir, a gente respeita, como eu falei, né? Mas a gente prefere não fumar, não beber, não envolver com essas coisas, apesar de respeitar quem as fazem. Mas a gente escolheu, nós somos apaixonados pela vida, né? E toda a dor que o meu pai passou, que a minha família passou. Então hoje eu construo a minha família de uma forma mais sólida, com base nesse sofrimento. E para finalizar, Ileus, no caso, é o sétimo, é o número 7. Aí a minha madrasta, né, ela teve mais uma irmãzinha para nós, que lamentavelmente, gente, foi embora. Nós perdemos mais uma. Então somos 8 no total, e por algum motivo que só Deus sabe, só tem Ileus e eu vivos. E eu não quero partir dessa oportunidade, né, dessa experiência magnífica de vida, simplesmente por ir. Não, eu quero, isso aqui vai ficar registrado, sobre o amor pela vida, sabe? Pela experiência, pelos erros, pelos acertos, pelo perdão, sabe? Todos essa avalanche de sentimentos que a gente tem no dia a dia, na relação com as pessoas, na relação com o universo. É uma experiência única. Aproveite, né? Viva intensamente. Eu não sei o que você pensa, o que tem depois. Muitas pessoas me perguntam, Neico, o que você acha que vai acontecer depois, quando morrer? Cara, eu tenho uma forma peculiar. Quem sabe um dia eu divido aqui com vocês o que eu acho disso. Se bem que isso não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas o importante é você agora, sabe? Você valorizar agora, falar que ama agora. Essa noite mesmo, eu tive dificuldade para dormir, essa noite foi bem turbulenta, né? Eu estava em crise. Eu não dormi bem, e eu ficava olhando para minha esposa e agradecendo a Deus. Eu orei muito por ela, bati o joelho no chão, agradeci. É uma grande amiga, uma grande companheira. Minha esposa é minha amiga, minha companheira.
sabe? Nosso filho, fruto, né, do nosso relacionamento. É uma bênção que Deus deu na nossa vida e me ajuda, eles é o que me motiva, né, que Deus me deu para eu continuar. Então a família, definitivamente, a família representa Deus na terra, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida disso. E vou continuar lutando, não vou entregar. São momentos difíceis e eu sei que tem pessoas que precisam de mim. E eu não posso e nem vou ser omisso. Eu vou estar sempre aqui, estampando a minha cara aqui nesses vídeos, com o meu telefone aí à disposição para quem precisar. Um beijo para a Dona Rosa, que sempre conversa comigo, ela me ajuda, conta as experiências dela, né? Pergunta como é que eu tô, né? Tem outras pessoas também que, por questão de ética, né, para preservar, que nem todo mundo se sente à vontade falando sobre esses problemas dessa natureza, mas eu queria mandar um abraço. Essas pessoas sabem de quem eu estou falando. Para cada um de vocês, um beijo no coração. Continue firmes na luta. Conte comigo. Pode mandar um alô, um abraço. Eu vou estar aqui. Que essa semana está sendo barril, como a gente diz aqui na Bahia. Essa semana está sendo pauleira. G, uma boa noite, minha amiga. Eu tenho lutado, estou tomando os medicamentos, mas não tá fácil, cara. Tá difícil, bicho. Essa semana tá fogo, fogo, fogo. Semana passada eu tive umas duas crises, né, bem legal, bem fortezinha de ansiedade, não, de depressão mesmo, sabe? Foi o choro, foi o isolamento. Só que esse choro aqui hoje é diferente. Ele é um choro de emoção e um choro também por causa do desespero, da ansiedade. Bicho, que doença maldita, bicho. Que negócio tosco. Perdoa, gente, eu falar aqui, sabe? Me abrir com vocês. É muito maldito a ansiedade. A ansiedade, ela mexe, ela é física, cara. Vocês não têm noção, sabe? Porque a depressão parece que ela se resguarda, né? Na questão do psicológico mesmo, ali, do sentimento. Se dá para definir, né? Nem a depressão, pá, tá lá no sentimento, a depressão, sabe? Na substância, nos hormônios do cérebro e tal. Então parece que fica mais naquela zona ali a depressão. Só que a ansiedade não, ela é maldita, cara. Ela é um ser dentro de você que toma conta de tudo. Tem hora que dá a impressão que você vai sair correndo e gritando, sabe? Eu morro de medo. Agora há pouco mesmo, eu estava com fome. Hoje foi um dia bem puxado de trabalho. Eu cheguei, tomei banho, minha esposa botou a janta e eu morrendo de fome. Cara, na hora que eu sentei, botei 2 colheres na boca, cara, a fome foi embora e parecia que eu ia sair correndo e gritando. Aí já comecei a apavorar. Aí foi na hora que eu comentei com a minha esposa que eu iria fazer a live, que tinha dias que eu tinha feito uma live aqui, né, com vocês. E a live me acalma, me ajuda, porque eu fico interagindo. Apesar que hoje teve tanta mensagem, graças a Deus, muita interatividade, que eu já expliquei para vocês que eu vou responder, eu vou ler e responder tudo de vocês aí depois, viu? E tive a oportunidade de falar um pouco da minha história, né, uma história forte, e quem sabe um livro um dia, né, sobre essa história, mas a história da minha vida é meio mórbida, então acho que não daria nenhum livro interessante não. Mas assim, a superação eu espero que salta aos olhos das pessoas e aos ouvidos, né, de quem ouve a minha história, que a gente não se entregou, em especial eu não me entreguei diante de tudo que aconteceu, e eu venho contrariando as estatísticas, sabe, né, e isso na fé mesmo, sabe? Conquistando ali no dia a dia. E Deus, apesar de eu não ser um religioso, já fui, né, na igreja e tal. Mas hoje, se o pessoal me chamar na igreja católica, eu vou passear quando abrir aí, né? Que agora não dá. Igreja evangélica, pessoal espírita, chamar, eu vou numa reunião, não tem. Cara, eu aprendi, depois de várias experiências, ser um adepto do amor. Sabe o que é o amor mesmo? Que lá tem um tipo de amor, né? O ágape, que eu acho que é o amor de Deus, é o verdadeiro amor.
tem o Eros, que é o amor de homem e mulher, o Filéu, que eu acho que é de pai para filho, algo assim, quem souber aí me corrija. Então, assim, esse amor ágape, ele tem, sabe, me chamado muita atenção, porque ele vai além, ele supera tudo. E é esse tipo de amor que faz, que motiva você viver, sabe? Você lutar. Ainda mais quando você dá de cara com um problema desse. Eu, no começo, gente, vocês não têm noção, né, do quanto foi difícil eu achar que só eu tinha depressão. Né? E a ansiedade agora é mais recente, porque a ansiedade foi no começo do diagnóstico do problema e agora, depois da pandemia. Do nada da pandemia apareceu esse negócio, eu não entendia, sabe? Teve um dia, eu saí para trabalhar, e aí, caramba, eu até achei que eu estava com Covid, eu com falta de ar. Aí, tentando respirar e nada, tentando respirar e o ar não vinha. Eu falei, caramba, bicho, será que eu fiquei eu tô com a Covid? Aí não era. Aí minha esposa falou, moço, você tá ansioso. Aí eu fui parar para pensar, cara, eu tô ansioso, bicho. Aí eu tive a crise bem aguda, chamei Edgar, que é um colega meu aqui, irmãozão. Ele é fisioterapeuta e tem lá umas técnicas, né, de respiração, e ele acabou me ajudando muito. Aí ele chegou e eu já desesperado aqui, aí ele segurou forte aqui no meu peito e, sabe, pressionou, colocou para que eu sentasse corretamente, né, que eu estava todo tenso, sabe, meus ombros assim estavam tensos. E aí ele segurou firme e aí ele ia falando, ele tinha que quase que gritar comigo, porque eu não conseguia nem ouvi-lo, para vocês terem uma noção de tão grave que é a merda da ansiedade. Aí ele falava, Ney, Ney, aí sabe, aí eu ouvia, só que eu ouvia lá no fundo, cara, ele falando. Ele falou, respira, rapaz, respira, puxa pelo nariz, enche o peito, né, o abdômen aqui, sei lá, a diafragma, sei lá o nome que fala disso aqui. Aí você puxa, enche, conta até 3 e solta devagar, né, pela boca. Puxa e solta. E eu fui tentando fazer, mas quem diz, cara, a minha respiração, gente, estava daqui para cima, cara. Eu já estava quase apagando, eu estava quase desmaiando, tendo sabe, um treco. Eu acho que eu ia morrer. E aí ele foi fazendo isso, aí depois de uns 10, 15 minutos, aí eu comecei a me recompor. E aí vem o choro, que só quem passa sabe que o choro é de desespero, cara, porque você fica com medo de ter a doença de novo, né? Você fica com medo de ter a crise de novo. Ô, gente, eu já estou aqui assustado, porque assim, agora eu estou medicado, daqui a pouco eu vou ver alguma coisa tranquila ali, né? Trabalhar hoje eu acho que eu não vou mais não, porque como eu trabalho com propaganda e atendendo cliente, eu trabalho até 3 horas da manhã. Mas ele me aconselhou também eu fazer isso, eu evitar de trabalhar fora de horário. Deixar, tipo, chego, trabalho até 7 horas da noite ou 6 da noite e falo, ó, só vou trabalhar no outro dia. Porque normalmente eu trabalho até 2, 3 da manhã, 2, 3 da manhã direto. O pessoal que é meu cliente aí sabe que tem trabalho que a gente desenrola aí geralmente de madrugada, depois de meia-noite, 1 hora. Então eu trabalho muito nesse horário, além de trabalhar o dia todo, né, na correria, na assistência, na instalação, nas coisas. Então e assim, esse trampo meu, gente, funciona como uma terapia que foi indicada pelos próprios profissionais que me acompanham. E fica aqui minha sugestão para vocês, de fazer algo que você goste, no seu tempo, respeitando o seu limite. Não teste. Pessoas com descompensação psicológica não devem ficar testando, sabe, o seu limite. Vai dar merda, vai dar errado, desculpa o termo, sabe? Você pode causar um problema grave, você pode, de repente, agredir alguém, você pode xingar alguém, você pode capotar um carro, você pode, sabe? N coisas podem acontecer se você ficar testando os seus limites. Você tem que se reconhecer que você tem um problema, e eu mesmo nunca sabia falar não. Vocês têm noção disso? Você fala, Ney, pulo, daí eu pulava, sabe? Ney, vamos ali, vamos. Ney, eu quero isso, toma. Ney, não sei o quê. Eu sempre era aquele cara, e aí, depois das terapias, eu aprendi que tem coisa que não. Ô, Ney, faz isso. Ô, bicho, não. Se eu julgar que é algo que não dá para mim, eu vou falar não, sabe? E aí, às vezes,
sei lá, você pode ser mal interpretado, mas eu tive que pensar sim na minha saúde, né? E no meu bem-estar mental, principalmente, porque eu tenho um filho para criar, sabe? E aí eu tive que eleger algumas prioridades na minha vida. Tá bom, gente? Então essa live foi mega grande e fico felicíssimo porque um monte de gente continuou comigo até agora, ouviu minha história. Peço desculpa por eu ter me emocionado, chorado, mas sou grato a Deus por cada um de vocês, viu? Muito, muito grato. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus traga paz, conforto, que Deus traga, sabe, o zelo dele, dos anjos de Deus se acampem na casa de vocês, sabe, no trabalho de vocês, na mente de vocês, sabe, nas regiões celestiais quânticas que existem, sabe, as regiões, os universos paralelos. Deus vai designar anjos, sabe, seres de luz para cuidar de você, para receber o seu clamor, sabe, o seu pedido, e vai sarar, vai abençoar e ser um bálsamo naquela dor que só você sabe que você está passando. Você que está angustiado com alguém, você que está angustiado com alguma coisa, sabe? Libera perdão, aproveita essa noite, sabe? Para refletir, para liberar perdão, para agradecer, seja grato, não xinga, sabe? Eu aqui, vocês falam, não sei se vocês perceberam, até quando eu vou falar uma palavra mais pesada, eu peço perdão, desculpa, porque eu não gosto, não é legal falar uma palavra ruim. Então, use a boca de vocês para falar palavras boas, palavras que edificam, palavras positivas, palavra que conduza você para a luz e nunca para as trevas. Essa oportunidade, vou me emocionar de novo. Essa oportunidade que Deus me deu, de eu não ter morrido lá quando criança, espero que Ele possa me conduzir e me orientar, que eu tenha sabedoria. Eu só peço sabedoria para Deus. Deus, Pai, me dê sabedoria. E eu estou aqui, gente, conversando com Deus, que eu converso com Deus do jeito que vocês estão vendo aqui, falando, verbalizando mesmo. Então eu peço a Deus sabedoria, que eu possa falar palavras que edifiquem, palavras que dê vida, sabe? Palavras que geram vida, para que vocês se encham do amor de Deus, da forma que for mais suave para você, sabe? Eu não estou aqui com imposição, eu não sou aqui um religioso, nem de A, nem de B, nem de C, mas sim falando do amor genuíno de Deus para com sua vida. Você e eu, nós temos um Deus maravilhoso, capaz de nos amparar nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos de maior adversidade que possa ter, né? Aproveito aqui o final dessa live para desejar de todo o meu coração que Deus possa confortar o coração de Samir Nego, né? Meu amigo que perdeu o pai, senhor Abdias, que Deus o tenha, que ele possa descansar em paz, sabe? E que os amigos, né, Dona Mariquinha também, Deus abençoe, que dão um bom descanso. Ela era um ser maravilhoso, sublime, uma alma maravilhosa de luz, que era gostoso estar perto dela. E são pessoas que tiveram seu momento aqui e se foram. E vai chegar o nosso também. E eu sei que daqui a uns tempos, não sei quanto tempo, vai ficar esse vídeo aqui, quando eu não estiver mais aqui. E onde eu estiver, eu espero estar bem, mas vou sentir saudade da experiência de vida que eu tive aqui com vocês. Quero viver muito, né? Só Deus sabe o meu dia, só Deus sabe. Mas tem momentos que é difícil, tem momentos que eu não compreendo muitas coisas, eu sinto muitas coisas ainda que eu não compreendo,
Eu acuso sempre, né, a depressão, eu acuso a ansiedade, mas eu sou um curioso, um questionador. Talvez por isso eu sofro muito. Até postei algumas coisas essa semana. Quem pensa demais acaba não sendo feliz, foi mais ou menos isso. Mas eu quero ficar em paz. E divido com vocês a minha paz. Deus abençoe. E é uma paz que vem da parte de Deus. Abençoe cada um, viu? Eu vou desligar o negócio aqui, gente. Eu vou parar. Tem um monte de gente aí assistindo, eu tô vendo aqui. Mas eu vou finalizar. Viu? Não vai dar para me falar o nome de todo mundo, então eu não vou ousar para mim não cometer injustiça com ninguém. Viu? Amo todos vocês, cada um de vocês. Homens, mulheres, velhos, jovens, meninos e meninas, todo mundo. Deus abençoe vocês do fundo do meu coração. Um beijo, fica com Deus. Devo fazer outras lives. E muito provavelmente essa aqui vai lá para a minha página no YouTube. Eu tenho uma página, gente, no YouTube para ajudar pessoas, chamada Depressão e Ansiedade. Quem quiser ir lá, se inscrever, ajuda muito porque vai alcançar um número maior de pessoas que está sofrendo. Tá bom? Vamos ajudar. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, muita paz e luz. Valeu.